Olá, yoginis, yogis. Eu acabei a prática agora e eu tava pensando num assunto que vira e mexe eu comento com meus alunos. E é o seguinte, essa reflexão, né? A sua prática de yoga, ela é realmente benéfica para você? Então, eu vou fazer essa reflexão aqui hoje, né? Te convido para você embarcar nessa reflexão comigo. Porque, enfim, eu tô falando que eu tava fazendo minha prática e pensei nisso, porque eu tava refletindo hoje, né? Minha prática hoje em dia, eu passo muito tempo no tapetinho, deitada no tapetinho. As posturas que eu faço em pé hoje em dia são em muito menor número, né? Então, hoje em dia, minha prática, ela é mais uma forma de me nutrir, assim, de dentro pra fora, sabe? Então eu tava lembrando, né, que nos meus 20 anos, hoje eu tenho mais de 30, mas nos meus 20 anos, a minha prática, eu sempre buscava práticas muito intensas. Era vinyasa, era suar, era sentir que eu tava deixando uma pocinha de suor assim no tapetinho e sentir que eu tava trabalhando muito a força e isso era o que eu buscava primordialmente durante os meus 20 anos, né? E agora, já depois dos 30, né? Eu tenho 32 anos hoje em dia, eu vejo que a prática que me nutre de fato é uma prática que é bem mais lenta, tem bem mais permanência e é uma prática que é mais conectada com a minha real necessidade e com o que realmente me beneficia. Então, uma coisa que eu queria falar, né? Que eu gosto sempre de frisar. O yoga, a prática de yoga, e é uma sugestão também, né? Que a prática de yoga não seja o seu exercício físico, que a prática de yoga seja o seu momento de estar com você, de se conectar com você. Eu gosto de falar, né, que a prática de yoga, aquele momento que a gente está no tapetinho, é como se fosse um laboratório para a gente se explorar, para a gente se conhecer melhor, para a gente estar ali investigando, analisando, observando o nosso mundo interno. E isso vai desde a parte física, a parte energética, nossos padrões mentais. Então, quando a gente pensa nos coxas, né, dos nossos invólucros, então é como se fosse uma investigação, um momento de estar curioso em relação a todos esses aspectos, né, todas essas camadas do nosso ser. Então, eu sugiro que o yoga não seja o seu exercício físico, que o yoga seja o seu momento de se conectar com você, que seja o seu laboratório de si mesmo e que seja, enfim, aí vai da sua escolha, né, de qual é a sua visão em relação ao yoga. Para mim, o yoga a prática de yoga é a minha prática espiritual, é o meu sadhana. Então, sadhana é a prática espiritual. Então, eu recomendo que esse momento que você está no tapetinho seja o seu momento de se conectar profundamente em diversos aspectos possíveis com você mesmo. Então, quer fazer um exercício físico? Faz alguma outra prática, corrida, natação. Por exemplo, hoje de manhã eu corri, depois eu fui fazer a minha prática de yoga. Então, eu tento deixar esses dois separados. É claro que de vez em quando eu sinto vontade de fazer uma prática mais vigorosa, mais intensa. Então, acho que pelo menos uma vez na semana eu faço a minha prática de sempre. Então, eu tenho minha prática diária é sempre a mesma, todos os dias, voltada para minhas necessidades. Só que de vez em quando também eu sinto vontade de fazer um vinyasa, algo mais movimentado, mais enérgico, mais dinâmico. Então, isso também de vez em quando chama a minha atenção de querer fazer também. Mas a questão a nossa prática constante e regular, ela está nos servindo, ela está sendo benéfica pra gente, ela está nos nutrindo. Então, é uma reflexão que eu deixo aqui, né? Porque se a gente pensa no Ayurveda, a nossa constituição, né? De acordo com a Ayurveda, nós temos nossa constituição, nós temos o nosso humor, né? E são os doshas, eles refletem muito isso, né? São 3 doshas. Então, dosha é essa manifestação dos elementos, né? Tudo que é vivo manifesta algum elemento ou alguns elementos.
inclusive nós, seres humanos, né? Então, segundo a Ayurveda, existem 5 elementos: o ar, éter, fogo, água e terra, e os doshas, eles concentram 2 deles. Então, são 3 doshas. O primeiro deles, né, Vata, reflete as qualidades do ar e do éter. Aí a gente tem Pitta, que reflete as qualidades do fogo e da água. E temos Kapha, que reflete as qualidades da terra e da água. Então, pessoas que têm Vata predominante, ar e éter, são pessoas que gostam de movimento. Então, se você pensa no ar, no éter, é tudo muito, muda o tempo todo, é movimento, é fluidez. Então, tenta gravar, né, essas qualidades. Vata, movimento. E aí, se a gente pensa em Pitta, que tem essas qualidades do fogo e da água, a gente pensa o fogo traz transformação, o fogo traz intensidade, traz também o calor. Então, lembra dessas qualidades, né? O fogo traz a transformação, traz mudança, traz aquele impulso para transformação. E aí, se a gente pensa no Kapha, que é terra e água, Kapha é a estabilidade. Então, Kapha traz as qualidades de se aterrar, de se ancorar, de ser estável, de enraizar. E aí, o Vata, Pitta, Kapha, né, todos têm o seu estado de equilíbrio, mas todos têm o seu estado de desequilíbrio também. Então, quando a gente vê um Vata desequilibrado, a gente vê essas pessoas que estão sempre... Hoje em dia, a nossa sociedade, né, o ritmo da sociedade moderna é muito Vata. Então, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Faz uma coisa, faz outra, e daí volta para outra coisa, e já tem uma quinta coisa para fazer. Essa ideia de multitarefas, né? E não conseguir se concentrar em nada, não conseguir se aterrar. Então, isso é um Vata em desequilíbrio, que não se aterra, que está sempre em movimento, excesso de movimento, excesso de ar e éter. E aí, quando a gente pensa em Pitta, Pitta é esse fogo, né? Quando em equilíbrio, né, tem a transformação, a gente quer ser capaz de se transformar, de transmutar. Mas o Pitta em excesso fica muito competitivo, é muito penetrante, pode se tornar muito agressivo. Então, o Pitta, às vezes, em desequilíbrio, né, pode querer impor sempre a sua verdade, ser teimoso. E o Kapha, né, quando em desequilíbrio, então o Kapha que está em equilíbrio, ele é muito acolhedor, ele é muito aterrado, muito centrado. Mas quando está em desequilíbrio, pode trazer essa letargia, preguiça, apego. Então, se a gente pensa nessas 3 qualidades, nas qualidades desses 3 doshas, a gente já vai se identificando com algum ou com outro, né? Que a gente tem um predominante ou 2, muito comum também terem 2 doshas predominantes, ou até os 3 estarem em equilíbrio nessa predominância. Então, eu vou me usar como exemplo, né? Eu sou Pitta Kapha. Então, essa é a minha constituição. Então, como eu estava falando antes, né? Quando eu estava nos meus 20 anos, eu praticava muito práticas dinâmicas intensas. Então, eu queria força, eu queria suar. Então, olha o Pitta aí, né? E tinha momentos que eu parava de praticar por semanas, que era o momento que eu tava mais Kapha, né? Que eu tava mais letárgica, mais preguiçosa, ganhava peso. Então, eu tinha esses 2 momentos oscilando, né? E aí, quando a gente pensa, né? Quando eu tava no meu momento mais Pitta, era muito comum que eu quisesse, assim, suar e sair exausta e desmaiar no Shavasana, e era o que eu buscava, sabe? E quando eu tava no meu momento Kapha, às vezes nem vontade de praticar eu tinha. Eu queria ficar deitada no sofá, assistindo alguma coisa, enfim, fazendo alguma coisa com essa energia desequilibrada de Kapha. Então, trazendo essa reflexão, né? A sua prática, ela realmente beneficia você? Porque a gente acaba sendo levado às nossas vontades, a gente acaba buscando
aquela prática, né? Não, eu tô usando a prática como exemplo, mas tudo na nossa vida, né? A gente acaba buscando aquelas mesmas características da nossa constituição. Então, por exemplo, até um exemplo da alimentação. Por exemplo, eu tenho muito pita, e pita, fogo é o quê? Fogo tem essa qualidade do picante. Então, enfim, trazendo a questão da alimentação, né? Eu não vou entrar muito nisso, mas o fogo, por exemplo, uma das qualidades o sabor picante. Então, se você pensa em pimenta, pimenta traz esse calor, pimenta tem essas mesmas qualidades de pita, né, do fogo. Então, uma pessoa de pita é naturalmente atraída pela pimenta, porque é parte da constituição dela. Então, é muito comum que pessoas pita gostem de pimenta. Isso é só um exemplo, né? Eu adoro pimenta, eu tenho pita, mas eu sei que se eu ingerir muita pimenta, aquilo vai aumentar o meu fogo e pode desequilibrar a minha constituição. Então, a gente tenta equilibrar os nossos desequilíbrios com algo que amenize, que traga esse equilíbrio, né? Então, uma pessoa pita, não é muito recomendado que ela fique ingerindo bastante pimenta, porque vai exacerbar aquilo em vez de equilibrar. Então, a gente quer buscar o oposto. E o mesmo se aplica na nossa prática. Então, uma pessoa pita, o que ela vai querer? Como que ela vai querer praticar? Ela vai querer fazer Power Yoga, ela vai querer fazer praticar Vinyasa, talvez até Hatha, que tenha permanência em posturas de mais força. Então, a pessoa pita, ela quer suar. Talvez até o Hot Yoga, né, naquele ambiente aquecido. Então, a pessoa pita vai buscar aquilo que traga força, que traga suor, que traga calor, que traga muita intensidade. Pita é isso. Então, é natural que pita seja atraído por esse tipo de prática. Quando a gente fala em vata, vata é o quê? É movimento, essa fluidez, esse dinamismo. Então, vata vai gostar de quê? De aula que tem essa fluidez o tempo todo. Aulas de vinyasa, aulas que uma respiração em cada postura, com transições, aquela quase dança, né? Ashtanga também. Vata se sente muito atraído por Ashtanga. Então, Vata tem mais dificuldade em permanência. Então, permanência na postura para Vata é um desafio. Fica lá pensando, caramba, quando que vai acabar? Caramba, não aguento mais. Caramba, posso mexer agora? Aí, 1, 2, não aguento mais. Sabe, a voz mental, né? E a mente muito ativa. Então, Vata tem a mente muito ativa, né? Ou quando a gente tá com desequilíbrio em Vata. Então, o Vata é atraído por práticas Ashtanga, que tem muito movimento, práticas de Vinyasa, que tem um movimento. Então, Vata, por ser ar e éter, naturalmente é atraído por essas qualidades. E aí, o Kapha, né? Pessoa que tem qualidades Kapha, então Kapha pensa, né? Terra, água, quando tá em desequilíbrio, né? Pensa na terra, quando junta com a água, vira lama. Então, aquela lentidão, aquela coisa mais lenta, mais aterrada, mais tranquila. Então, você entrega para uma pessoa Kapha 1 hora no Yoga Nidra, ou então uma prática de yoga restaurativa, de Yin Yoga. Kapha adora, Kapha tá lá paradinho, pleníssimo. Curtindo ficar lá parada na postura, relaxando 20 minutos. Kapha adora, Kapha tá na sua essência ali. Então, pensando nas nossas qualidades e na nossa prática, é muito comum que a gente seja atraído por aquele tipo de prática que se relaciona diretamente aos elementos que a gente tem predominante na gente. Isso quer dizer que isso vai ser benéfico pra gente? Infelizmente, não. Então, ou felizmente, né? Então, se a pessoa é Vata, ela tá indo pra aula, praticando Ashtanga todo dia, Vinyasa todo dia, ela tá se equilibrando? Não necessariamente. Uma pessoa Pitta que tá indo lá pro Hot Yoga, que tá indo pro Vinyasa, que tá indo no máximo da sua potência, da sua força, ela tá se beneficiando com a prática dela? E uma pessoa Kapha, que já é naturalmente aterrada, mais lenta, indo para uma aula de yoga restaurativa, de yin, ela tá se beneficiando com essa prática?
Então eu trago essa reflexão, né? Da gente refletir. Se você não conhece seu dosha, recomendo muito que você procure um terapeuta ayurvédico, uma terapeuta, para você descobrir qual é o seu dosha. Até existem alguns testes na internet, né? Fácil de achar teste na internet, mas acaba sendo muito restrito, é muito superficial, porque um profissional de Ayurveda, ele tem diversas formas de avaliar qual é a sua constituição, né? Então, ele aufere, percebe o seu pulso, olha a sua língua, os seus olhos, percebe a sua maneira de se comunicar, de se portar, a sua própria estrutura física diz muito sobre o seu dosha. Então, isso são só alguns exemplos, né? São diversas as formas do terapeuta ayurvédico avaliar a sua constituição. Então, os testes online, eles podem até ajudar, mas às vezes eles podem ter algum furo, né? Podem fazer você acreditar que você é, na verdade, um dosha, quando na verdade você é outro. Então, não recomendo muito esses testes online. Recomendo que você procure um profissional que vai te dar com mais precisão qual é a sua constituição, né? Então, mas às vezes, né, só de ler um pouco mais sobre cada dosha, você já talvez se identifique um pouquinho mais com cada um. Então, refletir, né? Qual é o seu dosha, qual é a sua constituição e que tipo de prática você está fomentando na sua vida. Então, voltando, né, ao meu exemplo, eu passei muito tempo fazendo práticas muito pita, sendo pita, ou muito kapha, que é fazer nada, né? Que o kapha também prefere não fazer nada. Ou fazendo práticas mais lentas e mais tranquilas. Então, nos meus 20 anos, eu oscilava entre esses dois extremos. E aí, né, conforme a gente vai se conhecendo mais e estudando e se informando, pesquisando, depois que eu passei dos 30, eu comecei de fato a buscar praticar de uma forma que me nutrisse, que fosse benéfica para mim, assim, de verdade, em camadas mais profundas. Então, hoje em dia, a minha prática, ela é um pouco mais lenta, porque o foco na respiração é muito importante, né? Só um parênteses, né, para comentar um pouco sobre os asanas, a postura física. Então, a parte física do yoga. Muitas vezes a gente está num asana, só que, na verdade, a gente não está no asana, porque o asana, ele subentende-se que a respiração está ok, que o alinhamento está ok. Então, se o alinhamento não está correto, seria um asana? Então, não, a gente não está naquele asana. E se a gente está aprendendo a respiração, ou se está lutando para conseguir respirar, ou não está com aquela sensação de não estar conseguindo respirar direito, também perde-se o asana. Então, para que a gente permaneça no asana, para que a gente construa um asana, é importante que, primeiro, alinhamento está ok. E a respiração, então esses dois pontos são muito importantes. Alinhamento está correto, é muito importante que o corpo esteja seguro. E além do alinhamento estar correto, e que o prana possa circular, né, a energia vital possa circular. E além disso, a respiração esteja acontecendo de forma tranquila. Então, sem prender respiração, sem forçar a respiração, sem sentir que está precisando puxar muito ar, uma respiração agitada. Então, é importante que asana tenha o alinhamento correto e a respiração acontecendo de maneira tranquila, de maneira fluida. Então, esses dois elementos são muito importantes para o asana acontecer. E aí, quando o alinhamento está ok e a respiração está ok, aí sim pode ir buscando aprofundar, né? Uma profundidade maior na postura. Então, aí, voltando ao que eu estava falando, né? Hoje em dia, a minha prática, a parte dinâmica da minha prática, ela é mais lenta, conectada à respiração, alongando a respiração, para a respiração se manter ali presente, tranquila. Então, percebendo muito a respiração. E minha prática, né, consiste mais em uma parte dinâmica, partes de permanência. Parte dinâmica, parte de permanência, né? Hoje em dia eu pratico Hatha Yoga. E Hatha Yoga tradicional, né? Então, a maneira que foi
foi criado lá 5.000 anos atrás. Eu sigo essa tradição, essa linhagem e mantenho minha prática dessa forma, né? Porque se foi criada 5.000 anos atrás e está funcionando, eu prefiro, é uma opção minha, né, de praticar dessa forma, né? Uma metodologia foi criada, uma técnica foi criada que está sendo passada de professor para aluno há muitos anos, né, nessa tradição do Parampara. Então, é a prática que eu cultivo, né, pessoalmente, mas cada um tem a sua e todas são bem-vindas, né? O que funciona melhor para você, o que funciona para você não é o que funciona para mim. Inclusive, pensando nos doshas, né, cada um de nós tem uma necessidade diferente. Então, a minha prática, ela é mais... Tem a parte dinâmica, que é lenta, que é consciente, tem a parte da permanência e... Enfim, toda a prática também sempre eu tenho a parte do pranayama, das técnicas de respiração e da meditação. Então, eu não recomendo que pratique-se só os asanas, porque aí a gente perde o sentido, né? Yoga é meditação. Então, asana, pranayama e meditação é o que eu recomendo. Prática pessoal todos os dias, no mundo ideal, né? Tentar praticar todos os dias e sempre tendo asana, pranayama e a meditação. Então, que os asanas, né, na nossa prática também tem aqueles pontos que eu estava falando, do alinhamento, da respiração, para depois buscar uma profundidade, né? Então, isso, independente da prática, né, se está fazendo vinyasa, ashtanga, hatha, que seja sempre essa ideia, né, que a gente usa para construir o asana. E aí, essa reflexão, né, a prática que você cultiva, que você alimenta, que você faz todos os dias, ou quantas vezes por semana você faça, ela realmente é benéfica para você. Então, se você é naturalmente vata, talvez seja mais interessante para você buscar uma prática com mais permanência, que tenha um pouquinho mais de intensidade, mais permanência. Se você é pita, se você já tem esse fogo, então na verdade você não quer aumentar esse calor, você já é esse calor. Então se você é fogo, talvez para você uma prática mais restaurativa, mais yin, mais lenta, com um pouco mais de fluidez também, de uma forma mais fluida e leve. E Kapha, né? Kapha precisa do movimento. Terra, água, vira lama. Então, em desequilíbrio, né? Então, Kapha precisa desse movimento, precisa também da força. Então, para Kapha é ótimo que tenha dinâmica, que tenha intensidade, que tenha mais força. Então, esse vídeo, né, é para a gente refletir sobre a sua prática. O quanto ela de fato está te servindo, o quanto ela pode estar te desequilibrando em vez de te deixar mais centrado, mais equilibrado, mais conectado com você. Então, sempre falo isso para os meus alunos, né? Não necessariamente o que você quer é o que você precisa. É o que a gente vai se beneficiar, né? Então, deixa essa reflexão para você. A sua prática está te nutrindo de fato? Então, deixe comentários, fique à vontade para interagir, para mandar perguntas e te convido para me seguir nas redes sociais e agradeço muito a sua presença. Namastê e até a próxima.